O que é um xinguilamento no rito banto? É a comunicação com os espíritos por intermédio do transe. Tão simples, né? Por que complicar? Quando o espírito está querendo se manifestar por meio de uma pessoa, os familiares, percebendo os sintomas, deverão imediatamente chamar um quimbanda, sacerdote. Quimbanda é um sacerdote. Né? Muito bem. Quiumbas, também um termo de origem banto. Quiumbas. Tal como na Umbanda, os praticantes da quimbanda, apesar de não poderem negar a diferença ética dos Exus, e justificam este fato como sendo um elemento característico da religiosidade africana e uma condição própria da natureza, onde a existência dos opostos são uma condição essencial de equilíbrio, no caso, o bem e o mal. Por quê? Porque o quiumba é aquele espírito não evoluído que ainda não tem a capacidade, não tem o discernimento para diferenciar entre o bem e o mal. Então, como ele ainda não galgou degraus, né, digamos assim, de luz necessária, então você jamais vai pegar um quiumba para realizar um trabalho para o bem. Não é verdade? Não pode. Só vai pegar um quiumba para a realização de trabalho para o mal. Por quê? Porque os Exus, comandantes em chefe de falanges, na verdade, Marabô, Exu dos Rios, Tranca-Rua, Viludo, que são os 7 Exus comandantes de falange, eles têm a sua banda da direita, a sua banda da esquerda. A banda da esquerda são esses quiumbas, que são utilizados para a realização daquele trabalho voltado para o mal. E a direita são aqueles que já estão em evolução. E, de repente, ele pode se incumbir de uma missão para o mal e para o bem. Tá? Então, daí surgiu essa diferenciação de quiumba. Então, quando a gente fala quiumba, todo e qualquer sacerdote, ele tem noção do que é quiumba, porque ele trabalha com quiumba dia e noite. Não é verdade? Com exceção daqueles sacerdotes que se especializaram somente em fazer santo. Não é verdade, minha mãe? O negócio dele, botou no roncó, botou no salão, pronto, acabou. Então, esse não tem conhecimento de quiumba, não tem nada, não adianta, que ele não sabe como trabalhar com quiumba, né, com o Exu batizado, por sua vez, né, e que vai lançar mão do quiumba para a realização de trabalhos de feitiçaria, bruxarias e magias. Bem, ainda assim, os quimbandeiros também vestem a capa dos bons moços e afirmam que o seu trabalho com os Exus é dos mais bem intencionados. Claro, com certeza. Os equívocos eventuais ficam por conta da interferência maliciosa de espíritos chamados quiumbas. É o que eu já falei aqui, o quiumba, ele é abusado, obsessor, né? Então nós temos que estar preparados, saber como lidar e como combater, né, essas energias negativas. Estes sim, os quiumbas, são malévolos, são obsessores, totalmente dedicados a perturbar a vida das pessoas, né? Dentro do Omolocô, né, quando tem um ritual, tem uma doutrina, uma toada bem de fácil entendimento, muito comum aí, que faz assim: ô vai embora, Aluvaiá, ô Aluvaiá, aqui não é o seu lugar, ô Aluvaiá, na mesa de Omolu, Aluvaiá, aqui não é o seu lugar. Então, quer dizer, é uma maneira de você despachar, né? Então, não, isso aí está despachando Exu, não está despachando Exu, não. Você está botando quiumba para sair, para não perturbar o seu ritual. Pode ser um toque, pode ser um ebó, alguma coisa, né? Tá. Muito bem. Os quiumbas podem baixar nas gírias de quimbanda, isso é muito comum, né? Dissimulando a sua verdadeira natureza. Isso eu já falei, gente, quiumba é abusado, né? Quiumba se faz passar por orixá, ele dá hilário, né? Ele pinta os canecos, né? Ele vem de caboclo, assim, e aí grita, aí a pessoa fica, cresceu o caboclo bonito e tal. É um quiumba, né? Aí você tem que ter cuidado de lidar com isso. Eu conheço tanta gente que dá quiumba, não, minha mãe? Mãe Rose, nossa senhora, que aparece de gente lá em casa, mal tá conversando, já virou, o caboclo e tudo, eu fico olhando assim, quiumba, e tá chamando ele ali. O quiumba é isso, ele é enxerido, ele é oferecido, né? Ele é oferecido. Aí logo se apresenta lá, como disse assim, eu chego lá e já mostro para o Pai de Santos que eu tenho um caboclo bonito, que eu tenho. Mentira, só que comigo isso não pega, porque eu conheço essa raça, né? Aí, entendeu? Então a gente já sabe como lidar com ele. Moretti está primeiro, você é cambono, você é vê lá, hein? Muito bem.
e se fazem passar por Exus, por orixás, caboclos. Até por Ogum. E não raro engana os praticantes. O trabalho com estes espíritos das trevas é chamado de Quiumbanda. Quiumbanda é o trabalho que você faz com esses espíritos das trevas, né? Ou seja, no sentido de chamá-los, de atraí-los e de aprisioná-los, né? Então você tem dentro eu tenho um ritual na minha casa, que é dentro da linha kármica, que sob o comando de um mestre, né, de um Egum, que é o mestre João Batista de Arimateia. Ele trabalha em sincronia com a corrente de São Francisco de Assis, uma corrente muito bonita, onde as pessoas que são tomadas, né, por esses espíritos, por esses quiumbas, né, ele encaminha aquelas pessoas através dessa corrente poderosa de São Francisco de Assis, e esses espíritos são aprisionados. É um encaminhamento diverso daquele que a gente dá ao espírito no ebó. No ebó você tira o espírito e manda para lá, não quer nem saber para onde que ele vai. Não é verdade? Quando você faz uma pessoa um ritual de ebó e cu, aquele espírito sabe Deus para onde que vai. Nesse ritual de desobsessão que eu estou me referindo, aquele espírito ele é aprisionado, né? E é encaminhado a essa corrente que a gente chama de corrente poderosa de São Francisco de Assis, uma linha kármica. Aquele espírito, então, ele vai ser lavado, vai ser doutrinado, vai ser enxaboado, né? E vai ser-lhe mostrado um caminho rumo à libertação, rumo à sua liberdade espiritual. Essa é a diferença dos trabalhos kármicos das casas que detêm, que fazem esse tipo de trabalho. É com muita tristeza que eu reconheço que as casas de candomblés, elas não desenvolvem esse trabalho, né? É como se as pessoas tivessem medo de quiumba. Tem medo de quiumba? Tem medo de espírito, de nada? Espírito tem que ter medo de mim, tem que ter medo da senhora, não, minha mãe, né? Então, gente, vocês veem que a gente aqui, na realidade, a gente não está falando de quimbanda, a gente está dando uma aula de quimbanda, porque aqui e acolá a gente mescla, né, com a nossa aula com exemplos, né, com exemplos que fazem parte do nosso dia a dia. Muito bem. E no Brasil, os africanos encontraram muitas semelhanças entre suas crenças e as crenças dos índios, né? Como, por exemplo, os Tenetxera ou Tenetxera Rara, conhecidos como Guajajaras, é uma tribo de índios que tem no Maranhão. E os Tembé, no Pará, pertencente ao tronco tupi-guarani, mas que tem uma descendência em África. Então, alguns rituais praticados por esses índios, os Guajajaras e os Tembé, os Guajajaras no Maranhão e os Tembé no Pará, são rituais que você chega lá e assim, pô, já vi isso antes, né? Por quê? Porque teve uma vinculação de pessoas que vieram, de negros que vieram, que se refugiaram junto aos Guajajaras, ou estes seriam descendentes, isso bem antes do Brasil ser descoberto. A história explica um pouco essa situação. Muito bem. Por exemplo, o uso de tabaco, o fumo nos rituais, é uma herança indígena. Entre os bantos, bem como entre os índios brasileiros, cada espírito tem sua própria música, sua batida de tambor, sua dança, comida e bebida favoritas. Bem, gente, isso aqui é só um pouquinho da nossa quimbanda, viu? Então, o que eu falei, isso aqui é uma aula em que a gente não se perde lendo textos bibliográficos, não. A gente não se perde, a gente se acha, né, procurando adequar determinadas situações bibliográficas à nossa vida real, porque eu sempre digo, né, porque tem muita porcaria escrita por aí, muito livro, sucesso de prateleiras, que, com licença da expressão, aos meus caríssimos e caríssimas ouvintes no Rio de Janeiro, no Brasil, são bostas, para não ser mais indelicado ainda, são bostas que não valem a pena ocupar um espaço na nossa prateleira. Não é isso? Gente, o programa é o Brasil Candomblé Verdade, esse que eles falam é o Babalorixá, o Vodú no João Batista de Airá, e nós vamos dar continuidade daqui a pouco, já dando a palavra à mãe Alzira da Oxum, respondendo aos questionamentos via internet. Ela tem algumas perguntas aqui que ela vai responder, está com a língua ali coçando. Então vamos lá. Murilo, vamos aos nossos comerciais.
Alô Brasil, este que lhes fala é o Voduno, ou Babalorixá João Batista de Airá, do Tambor de Minas, Jejinagor, do Maranhão. Também jornalista e advogado. Editor do jornal Brasil Candomblé Verdade, que circula bimestralmente em todas as bancas do estado do Rio de Janeiro. Responsável também pelo programa Brasil Candomblé Verdade na Rádio Tropical AM 830. Temos também o nosso blog, que é o blog Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Repetindo, Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. Através do acesso ao blog, você tem acesso também à TV Brasil Candomblé Verdade e à nossa comunidade no Orkut, João Batista de Airá ou Brasil Candomblé Verdade. E você interage conosco através dos seguintes telefones: 2671 1988, 2671 1988 e 2782 2157, 2782 2157, repetindo, 2782 2157 e o nosso celular 9136 4780, 9136 4780. Através desses telefones você interage conosco, política, jurídica e espiritualmente. E continue conosco. Confie em mim. Bem, gente, vida que segue o programa Brasil Candomblé Verdade. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo nosso e-mail brasilcandombleverdade@hotmail.com e o 2667-9830. Lembrando que você ouve o nosso programa ao longo da semana, do mês, entrando no nosso blog Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. E você entra lá no Brasil Candomblé Verdade, temos o nosso blog propriamente dito, e tem um link, uma janelinha lá, que é a TV Brasil Candomblé Verdade. Ali tem uma setinha, você clica nela e você já está ouvindo a nossa programação. Aí você escolhe os programas que você quiser ouvir, você está ouvindo ali a nossa programação no aconchego da sua casa, varrendo, comendo, tudo. Não precisa ficar diante do computador, tá? E para os nossos internautas, o endereço da rádio, o endereço eletrônico da Rádio Tropical Solimões é www.tropical830am.com.br. Bem, vamos agora à nossa coluna Falando de Axé. Mãe Alzira da Oxum. O ouvinte, o internauta, José Carlos de Logum-Edé de Queimados, ele quer saber o que significa enguiços espirituais, quebrantos, infestações espirituais, maldições, malefícios, mal-olhado, essas coisas que só se fala dentro da quimbanda. E que a senhora tem alguma coisa para falar a respeito de tudo isso? Eu sou uma quimbandeira, né, meu pai? Sou quimbandeira, então a gente sabe que existe o mal-olhado através de coisas espiritual ou também através de trabalhos de alguns irmãos de santo que trabalham para fazer mal às pessoas. Então tudo isso existe dentro do espiritismo, mas há como dar jeito nisso, fazer limpeza para a pessoa. Outros não é limpeza, é só uma reza que pode limpar, ou banho, ou oferenda, e as pessoas vão se